Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um TBT. Vim aqui recordar e relembrar algumas coisas que aconteceram nesse mundo esmaltístico, então é um TBT esmaltístico. Algumas coisas foram surgindo na minha cabeça, algumas foram sugestões das minhas seguidoras lá no Instagram. Se você ainda não me segue, trate de seguir, tá? Porque o conteúdo de lá é sempre diferente, tem conteúdo todo dia, e enfim. Esse TBT foi feito com muito carinho, tinham muitas informações para falar e para passar para vocês, para conversar com vocês, mas eu peguei o básico e se vocês gostarem desse vídeo, faço mais com outros casos, outras histórias, enfim. Outro dia eu tava brincando no Instagram que existem as cringes do mundo esmaltístico, que são aquelas pessoas que, como eu, viveram a época de 2010, 2011, 2012, quando houve aquele boom dos esmaltes, só quem viveu sabe, e toda marca correu para lançar uma coleção de esmaltes mais diferentinha. Foi quando surgiram os acabamentos que fazem muito sucesso ainda hoje, ou então que vão e que voltam. Enfim, inclusive marcas que não eram de esmaltes, que era tipo cosmético de cabelo, e entraram nesse mundo de esmaltes também, porque era muito sucesso, era um assunto que bombava, inclusive tinham muitos blogs sobre isso, e esses blogs, essas meninas viviam aparecendo em reportagens de TV, faziam encontrinhos, enfim, era uma loucura. Eu comecei, na verdade, acompanhando o Loucas por Esmalte, que era um dos blogs, assim, tops na época. Conheci eles por uma reportagem do jornal Hoje, entrei no blog, me identifiquei, gostei bastante. E assim, todo dia a gente entrava, não só eu, tá? Eu entrava no blog pra ver qual que era o post do dia, e todo dia tinha post, e todo dia tinha muitos comentários nos blogs, era gente lutando, é tipo o que acontece em post hoje no Instagram, aconteciam nos blogs de esmaltes, e era uma loucura, e tinham eventos, e tinham feiras, encontrinhos, às vezes elas mesmas faziam, né, não só elas, mas os blogs faziam encontros, né, temáticos, e as meninas se encontravam, principalmente ali na região, na cidade de São Paulo. Eu que sou no interior nunca consegui participar sim, mas fui em algumas feiras e era assim, surreal. Nessa época, como eram muitas apaixonadas por esmaltes interagindo nos blogs, nas redes sociais também começou bastante, haviam muitas troquinhas. O que eram as troquinhas? Uma pessoa combinava com a outra de fazer troquinhas de esmalte. Às vezes eu morava aqui no interior de São Paulo, outra pessoa morava lá na Bahia, a gente combinava e cada uma mandava, né, um esmalte que tinha ali na sua região para outra, porque começou, né, tinha lojas virtuais, claro, mas às vezes algumas marcas eram mais difíceis da gente conseguir. E como muitas marcas estavam surgindo, era bacana ter marcas novas, então as meninas combinavam troquinhas, ou então já tinha um esmalte ou outro que tinham em mente, que uma tinha na coleção, a outra tinha na coleção, elas trocavam. Então tudo isso meio que por intermédio dos blogs, porque eles conheciam ali nos blogs e aí combinavam essas troquinhas. Uma coisa também que estava muito em alta naquela época eram as misturinhas, porque tava surgindo muito acabamento, tava surgindo muitas cores novas, porque até então eram mais cores básicas, cremosos, cintilantes, e aí as meninas começavam a fazer as misturinhas, que eram misturar realmente um esmalte com o outro para ter cores diferentes, e nisso algumas, como a Luciana, a Penélope Luz, se profissionalizaram, né, e criaram suas próprias marcas de esmaltes, que surgiram dessas misturinhas que era muito comum naquela época. Viveu nessa época, viu também essa coisa de misturar cores nas unhas, porque até então o mais comum era você, a ousadia era você passar uma cor de esmalte na mão e outra cor de esmalte no pé, porque até então tinha que ser combinandinho. Claro que tem algumas pessoas, como eu também, que sempre descombinavam e tava tudo certo, o que já era ousadia. Mas nessa época começaram a surgir as Oma manicures multicoloridas. Se você saísse com uma unha multicolorida porque você, né, inventou, era muito estranho, todo mundo te olhava torto. Sinto muito, tá? Mas essas tendências, quem, né, começou a disseminar por aí foram sim as blogueiras de unhas, dá licença. Porque o que acontecia? Isso começou a surgir, essa coisa de unhas coloridas, pintar uma unha de cada cor, a Oma manicure, né, que é trocar as unhas, color blocking, começaram a surgir realmente nos blogs de unhas. E aí pessoas comuns como eu, que até então não tinha blog, não tinha rede social, passava a usar, né, essas combinações, as mix and match, que era fazer combinações de texturas, de cores, de brilho, tudo mais ou menos na mesma pegada de tons, e aí você saía
na sua cidade com aquelas unhas coloridas, o povo achava que você tava louca. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma manicure, que foi, eu vou até procurar a foto e colocar aqui pra vocês, que foi uma combinação de roxo com rosa, se eu não me engano, pra ir no aniversário da minha avó. E chegando lá, minhas tias e minhas primas só olhavam para as minhas unhas e não tava entendendo nada. Enfim, e a gente ia meio que com a cara e com a coragem, mas depois de um tempo eu lembro exatamente vendo todo mundo chegando com unha coloridinha, achando o máximo. Enfim, a gente foi ditando sim tendência nessa época. Calma aí, que por enquanto a gente tá falando, né, das blogueiras, mas daqui a pouco eu vou contar pra vocês e relembrar com vocês algumas coleções muito famosas de algumas marcas que a gente ama muito. Por que a gente fala que 2010, 2011, essa época aí foi o boom dos esmaltes? Porque foi realmente quando as cores mais alegres chegaram nas unhas. Quem não se lembra daquela coleção chamada... Eu tenho uma colinha aqui, tá? Porque tem muitas coisas. A coleção Glam de Colorama foi lançada em 2009. E só pra vocês terem uma ideia, foram lançadas cores como o Atrevida, o Rosa Chique, o Coral Chique, o Batida de Coco, que é o branquinho, né? O Noite Quente e o Garota Verão, que são esmaltes, assim, clássicos da marca. Alguns deles até hoje ainda tem no portfólio de Colorama. E, assim, foram muito sucesso. Eu lembro que quando começou essa onda que eu via o rosa chiclete nas unhas, né, de algumas pessoas, de algumas mulheres, de algumas mães da escola do meu filho, por exemplo, nossa, eu achava lindo, maravilhoso, e foi quando eu realmente, essa paixão por esmaltes minha começou a voltar com tudo. Quem não se lembra da coleção Joias Místicas de Risqué? Gente, eu lembro quando eu achei essa coleção, esses esmaltes, no supermercado que eu frequentava, e eu fiquei doida. Se eu não me engano, tinha alguns que tinham acabamento fosco, e uma mulher tava vendo junto comigo os esmaltes que tava ali na gôndola, né? Ela falou assim, eu passei aqui, mas não tem brilho, e a minha manicure não gostou muito, a gente pegou e passou uma basezinha por cima. Então, assim, eram acabamentos que estavam chegando ainda no mercado, o pessoal desconhecia, achava que era falha, né, da marca, e na realidade não, é ali que estavam surgindo vários acabamentos como a gente conhece hoje. A Risqué também lançou 2 coleções da Penélope Charmosa. Uma delas ainda tinha batom, a Risqué tinha batom, era uma coleçãozinha que tinha a combinação, né, de esmalte com batom, e foi muito sucesso, os vidrinhos eram lindos. A primeira coleção, ela foi, assim, um pouco... Era maravilhoso, eu amava o vidrinho, era lindo, mas muita gente reclamou do rótulo, que não dava pra ver o esmalte por dentro direito, e eles mudaram, na segunda coleção já veio diferente, enfim, foi um sucesso. Assim como a Risqué também lançou uma ideia muito bacana, que era a Fast Fashion, que eram esmaltes, né, na verdade eles lançavam um esmalte. Então, por exemplo, agora em fevereiro, eles lançaram um esmalte que era edição limitada, que era uma cor que tivesse muito bombando demais naquela época, e aí vendiam e logo saía de linha. E aí daqui 2, 3 meses eles lançavam outro esmalte dessa linha, que era uma outra cor que tivesse bombando muito assim, né, naquela época, e aí meses depois saía de linha. Então foram lançados, na verdade, 3 versões, 3 esmaltes nessa linha Fast Fashion, que a gente amou, que a gente amava, e não sei vocês, mas tudo que me fala que é edição limitada, mexe com a cabecinha aqui e me faz correr atrás, e eu, de fato, comprei os 3. Quem acha que hoje Risqué não inova demais, muito, né, nos esmaltes, são sempre esmaltes cremosos, coleções parecidas, eles lançaram a coleção Color Effect em 2011 e depois em 2013. Eram esmaltes maravilhosos, com efeitos lindos, com glitter, lindos, assim, sem comentários, sabe? Inclusive, Risqué, vocês podiam voltar com esse tipo de coleção, que a gente ia gostar bastante, tá? E tá gostando desse vídeo? Sabe o que você faz? Abre a caixinha aqui de comentários, onde você vai comentar, e já vai escrevendo o que você lembra, o que você não lembra, e aí no final do vídeo você me manda seu comentário, que eu vou amar ler e responder todos, tá? Colorama lançou uma coleção toda colorida que fez maior sucesso. Risqué veio com efeitos maravilhosos e Impala não ficou pra trás não, tá? Tô até com a minha colinha aqui porque foram várias. Em 2011 teve a coleção São Paulo Fashion Week, que inclusive foi quando eles lançaram pela primeira vez o Namira 3D, que até hoje é sucesso. Esse esmalte foi lançado em 2011 nessa coleção São Paulo Fashion Week, SPFW, mas depois ele foi relançado e relançado mais recentemente. Então, são 3 versões, eu tenho os 3, e ele surgiu em 2011 nessa coleção, como eu falei pra vocês. Em 2013, a gente teve a Impala Brilliant Glam. Gente, que coleção mais incrível de esmaltes de glitter. Impala, pelo amor de Deus, faz isso de novo pra gente.
E em 2015, uma outra coleção com glitters, filetinhos igualmente maravilhosos, lindos e eram muito diferentes. Inclusive, nunca mais vi glitter filetinho por aí, hein? Fica a dica, volta com isso pra gente, por favor, Impala. Quem não se lembra da coleção Matte Flores de Impala? Era uma coleção de esmaltes neons, eles tinham um acabamento mate, eram super neon, super vibrantes, foi assim, cheguei da época, tinha um roxo maravilhoso que em poucos meses começou a desbotar e decepcionou geral, mas também teve um amarelo muito maravilhoso, aquele amarelo tipo marca-texto mesmo. Então, Impala arrasou nessa coleção. Para as desavisadas de plantão, já fiz um Reels sobre isso lá no Instagram, já postei aqui no YouTube. Os carimbos de unhas, que hoje são febre, todo mundo conhece por causa das francesinhas com carimbo, na verdade foram lançados naquela época, lá em 2010 mais ou menos, e eram realmente para fazer carimbos nas unhas, e uma marca pioneira é a Conad, que chegou no Brasil, que chegou trazendo esses carimbos maravilhosos e que tinham a principal característica ser rosinha, e normalmente a borracha era verde. Falei para vocês, os acabamentos, esses acabamentos que a gente está mais acostumada hoje, como o mate, como o chrome, como holográfico, foram surgindo mais ou menos naquela época. A Colorama lançou uma coleção de coberturas transformadoras da cor. Ela era maravilhosa, essa coleção. A Hits estava se destacando bastante. Trouxe vários esmaltes maravilhosos, inclusive esmaltes multichromes. Quem não se lembra da parceria com a Mary Moon? Holográficos, a Hits foi uma das pouquíssimas marcas que começaram e que conseguiram trazer os esmaltes holográficos para o Brasil. Eles faziam muitas parcerias com novelas da Globo, então tiveram muitas coleções com nomes de novelas da Globo. Ludurana foi outra marca maravilhosa aqui no Brasil que conseguiu fazer holográficos decentes, porque os holográficos começaram a se tornar febre lá fora e aí as meninas dos blogs começaram a mostrar e trazer para cá, mas poucas marcas nacionais realmente conseguiram transformar. Aliás, esse é um assunto polêmico, porque tiveram marcas aí que começaram a fazer glitter, chamando de holográfico, tentando fazer gente de tonta, e assim, e voltaram a falar de Ludurana, além dos holográficos dignos e maravilhosos, eles também lançaram coleções de multichrome, lançaram várias coleções maravilhosas e, acima de tudo, desde aquela época já tinham uma fórmula hipoalergênica, o que era muito bacana, porque naquela época pouquíssimas marcas se preocupavam realmente com isso. São tantos assuntos que começa tudo a se misturar, mas eu tava falando sobre os esmaltes holográficos que algumas marcas tentaram, na verdade, esmaltes de glitter que algumas marcas tentaram empurrar pra gente como holográficos. Por exemplo, Cora, Dot, Impala, a Top Beauty, Rivica e a Sunshine Angel. Quem não se lembra do rolo da Sunshine Angel? Eu nem vou ficar comentando muito, porque é uma história muito longa. Se vocês quiserem, eu conto em algum vídeo por aqui. Mas dá uma pesquisada que vocês vão entender direitinho o que aconteceu. Eles tentaram, todas essas marcas tentaram, né, entrar nessa onda de holográficos, mas infelizmente nunca conseguiram trazer holográficos decentes pra gente. Infelizmente, né? Mais ou menos naquela época, surgiu o esmalte texturizado, que são os esmaltes Scent. E aí teve marca que tentou se jogar nisso também e acabou criando, não era texturizado não era Scent, era um efeito concreto. Gente, que absurdo, nunca curti isso, nunca gostei, eram coisas muito grosseiras que tentaram entrar nessa onda também dos, né, texturizados do efeito de areia de Scent e não deu, e aí chamaram de concreto. Umas coisinhas que talvez quem tá nessa onda de esmaltes agora não saiba. A Nat, a marca Nat, na verdade se chamava Passinat antigamente. A La Apogée era uma outra marca maravilhosa de esmaltes que infelizmente hoje não trabalha mais com esmalte, mas que lançou coleções lindas, inclusive os famosos pulguentinhos, que eram da coleção Fantastic Glitters mais ou menos em 2014. A Finaflor era uma outra marca que foi, assim, sucesso. Tinham vários esmaltes maravilhosos, alguns com cheiro, alguns com as tampinhas enfeitadas, enfim, era uma outra marca que a gente chamava demais. E como não falar de Jade, né? A Jade era uma marca maravilhosa que fez holográfico decente, que fez texturizado decente, os vidrinhos eram lindos, os esmaltes de qualidade e, infelizmente, foi uma marca que durou pouco no mercado, tinham preços maravilhosos e que até hoje, se você perguntar para qualquer viciado em esmaltes das mais antigas, qual marca que você queria de volta ou o que você queria que voltasse, com certeza vão citar a Jade. Você não sabe?
A Dailus não era a Dailus, a Dailus era a Realce. Se eu não me engano, a Dailus tinha só coleções de esmaltes premium, que vinham um vidrinho mais pesadinho, mais bonitinho, mas na verdade a Realce era da Dailus. E aí normalmente quando a Realce lançava a coleção, eram kits, então com 4 ou 5 esmaltes que vinham num packzinho todos juntinhos. Eram lindos, eram maravilhosos, também tinham uns esmaltes bem diferentinhos e faziam um maior sucesso. E aí a Realce sumiu e deu lugar aos esmaltes do que a gente conhece hoje como Dailus. Falei para vocês lá no começo, muitas marcas de outros segmentos começaram a olhar muito para essa área de nails porque estava muito em alta. E aí, por exemplo, a Arezzo, né, que é uma marca de sapatos, investiu numa coleção de esmaltes. A Moleca também em esmaltes, a Fórum. Celebridades como Ana Hickman, Ana Maria Braga, Preta Gil e Juliana Paes não fizeram collabs com marcas. Elas tinham a sua própria marca, a marca que levava o nome delas. Até Ivete Sangalo tinha uma marca de esmaltes com o seu nome, tudo para investir naquele setor, no setor que estava bombando na época. E além das feiras que aconteciam, né, que até hoje acontecem, como a Beauty Fair e a Hair Brasil, que traziam muitos lançamentos e novidades desse setor, em 2012, aí eu não consegui informações concretas, mas pelo que eu pesquisei, foram 2 edições. Eu acompanhei uma edição só da Nails Fashion Week. O que era isso? Era um evento totalmente voltado para unhas. Sim, Nails Fashion Week. Acompanhei algumas blogueiras nesses eventos, porque infelizmente eu não pude ir, mas era tipo desfile de unhas, literalmente. Elas mostraram, né, que tinham a passarela bonitinha, e aí as unhas desfilavam, enfim, só para vocês terem noção de como esse assunto e esse setor estava em alta naquela época. Enfim, é isso, gente, é muita história, muita coisa pra falar. Eu não quero ficar tomando demais o tempo de vocês, era mais um vídeo, assim, pra dar uma resumida no principal, porque a gente começa a pesquisar, a gente vai relembrando uma coisa aqui, outra coisa ali, uma coisa puxa aqui, outra puxa ali, enfim, eu poderia ficar um dia inteiro, uma semana inteira, um ano inteiro conversando com vocês sobre isso. Eu amo esse assunto, tá tudo muito fresquinho aqui, quando a gente começa a fuçar, a gente acaba relembrando muita coisa, como eu falei. Eu queria trazer mais esses assuntos, porque faz bem, né, a gente relembrar. A gente começa a falar de datas e assim, aí a gente se dá conta de quanto tempo já passou dessas coisas que a gente viveu, só quem viveu sabe. E eu quero saber se você viveu essa época, se você relembrou comigo tudo isso, se você lembra de alguma coisa que eu não citei aqui no vídeo, coloca aqui pra mim nos comentários, manda esse vídeo pra alguém que você acha que vai gostar de relembrar esses acontecimentos. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte esse vídeo porque você me ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal, comenta bastante porque eu adoro ler os comentários, eu respondo todos. E é isso, se vocês quiserem, logo eu faço mais vídeos assim também de TBT esmaltísticos, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau!